Eu queria passar aqui algumas peripécias do registro de candidaturas dos nossos candidatos, que você fizesse um comentário a respeito desse problema eleitoral, né? Só alguns exemplos. Um primeiro é que, por exemplo, um candidato do Rio de Janeiro, ele não tem os mesmos documentos do de Brasília. O do Rio de Janeiro são 4 certidões de primeiro grau que se você tira em 4 distribuidores de ofício. Não é a Justiça Estadual que fornece uma única certidão, como em alguns estados. Isso já gerou alguns indeferimentos. Curitiba são 3 cartórios de primeiro grau da Justiça Estadual, além da certidão do segundo grau da Justiça Estadual e outros documentos. Se somados todos, um candidato comum aí teria que tirar por volta de 11 a 12 documentos e que também deveriam ser aprovados pela Justiça Eleitoral, porque tem documentos que não possuem fins eleitorais, etc. e tal. Isso é um problema. Nós chegamos ainda a aventura da abertura de contas. Dá para fazer um documentário macabro de como nossos candidatos foram tratados aí, não só nos cartórios eleitorais, como nas agências bancárias. Tem banco que não abriu conta até hoje, pediu para o cara o estatuto do partido, a última ata atualizada do partido. Tem banco que abriu 6 contas para um candidato, ninguém sabe por que também que fez isso daí. E tem candidato que não conseguiu abrir a conta porque o endereço que está no CNPJ dele não foi aceito pelo banco como endereço dele, porque ele não tem comprovante de residência daquele endereço. Então, se um camarada mora numa ocupação, esquece, não vai abrir a conta nunca. Ele tem que arrumar um comprovante de endereço do nome dele, de algum colega, e comprovar que ele mora com esse colega. Já é um outro passo. Tem vários casos espalhados pelo Brasil. Finalmente, nós temos bastante candidaturas esse ano e uma série de problemas. Mas um específico que me chamou a atenção, e até comentando com outros colegas, acho que vale a pena uma campanha muito grande, que é o caso do Magno, do Mato Grosso do Sul. A Justiça Eleitoral, ela confirmou a impugnação do Ministério Público Eleitoral, quer dizer, o TRE-MS indeferiu a candidatura do camarada. O Ministério Público Eleitoral do Mato Grosso do Sul desenterrou um processo que já estava arquivado, que já não tinha punibilidade, que não tinha mandado de prisão, não tinha nada disso, desenterrou esse processo, que nem constava na certidão de distribuição criminal do candidato, e o TRE-MS aceitou essa impugnação, e o candidato foi indeferido, acho que, salvo engano, ontem. Claro que a gente vai recorrer, etc. Está um absurdo, mas mostra uma perseguição política muito escandalosa. E aí a perseguição é porque ele foi incurso na lei da ficha limpa. A gente já teve candidatos nossos também impugnados pela lei da ficha limpa, acho que na eleição passada, atrasada e anterior, seja por que motivo for. Que também a gente na época foi contra essa lei por conta desses problemas que viriam depois. Mas de toda sorte, espero que a gente tenha tempo depois das eleições de fazer escrever todos os casos que aconteceram aí, alfabetização, etc, etc, questão do RG, etc, e denunciar o que acontece. O fato é que ninguém fala nada a respeito disso daí. Existem, sei lá, umas 5 ou 6 resoluções do TSE que restringem como devem ser feitos os registros, que restringem como deve ser feita a campanha, que restringem como devem ser feitas as fotos dos candidatos. Tem candidato que a gente mandou 6 fotos. De lado, de costas, de bolso, de fundo branco, fundo colorido, fundo não sei o quê, e o cara, não, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado. E não falava o que era o certo. Aí você vai na resolução, você vai lá, o candidato teria que contratar um fotógrafo para saber como é que deve ser feito aquilo dali. Depois disso tudo, ainda não vamos entrar em sede de prestação de contas, que é assim, você tem que comprovar que se você não movimentou nada, como é que você fez campanha sem movimentar nada, já que você não tem dinheiro, que é também a rotina dos candidatos do PCO. Quer dizer, é um negócio de louco. Esse problema, por exemplo, até onde eu tinha visto, ele gerou indeferimento de mais de 4.000 candidaturas em 2020, confirmadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, e esse ano deve ser ainda maior, porque tivemos mais candidatos em nível nacional em eleição federal. Eu queria que você comentasse um pouco a posição do partido com relação a esse problema das eleições. Em outras épocas, eu lembro que a gente tinha muita discussão sobre essa ditadura, mas parece que agora ninguém denuncia mais nada do que está acontecendo, quais são os problemas colocados aí. Todo mundo aceita e é obrigado a aceitar as resoluções, as imposições, os documentos, todas as restrições, o tamanho do panfleto. Salvo engano, até o panfleto do Sérgio Moro foi confiscado, que o cara foi lá com uma trena para poder ver o tamanho que estava o cartaz do cara para poder chamar um fiscal.
Os fiscais estão na rua, até recentemente encontrei um aqui na Praça da Árvore falando com um rapaz que estava panfletando, perguntando o que ele estava fazendo ali, como era aquele negócio, etc. A única panfletagem que eu vi aqui também. E bem como outros tantos problemas. A Justiça Eleitoral agora é todo o processo, está todo mundo com representação já. O Bolsonaro ele recebeu pelo menos umas 15 representações por causa do 7 de setembro, e é tudo com base nessa legislação, tanto da resolução quanto da lei eleitoral. E já pediram até quebra do sigilo da conta do Fundo Especial de Campanha do Bolsonaro. Salvo engano, foi o senador Randolph, ou ex-senador, não sei, candidato, não sei. E eu conversando com outros camaradas também, eu notei que, na verdade, é o seguinte, não precisa ser bem do PCL, mas se o candidato for um cara comum, um trabalhador comum de outras legendas, ele também não vai passar por essa peneira gigantesca que a Justiça Eleitoral impõe para que o cara seja candidato. Mais exemplos, nós tivemos a candidatura indeferida no Acre, que é a candidatura única de uma mulher. Como a gente não cumpriu o percentual de gênero, que é gênero, não quer dizer que você tem que colocar, que é para ajudar a mulher. Você tinha que adequar o percentual de gênero. Lançamos uma única mulher no Acre. Teria, por obrigação da Justiça Eleitoral de lá, porque o Maranhão não acha assim, o TRE do Maranhão acha que tudo bem lançar a candidatura única, mas o TRE do Acre acha que não, tem que lançar uma mulher e um homem. Ou cota para homem. E é um tremendo documento, assim, não, porque essa legislação ela veio para... É uma conversa fiada. Aí, no final das contas, eu falei com o advogado... Impugnaram a candidatura da única mulher da chapa. Goiás está a caminho desse problema também. E o juiz, aí da outra vez que tinha acontecido isso, mas agora falou assim, não, vocês têm que adequar a percentual. Eu falei, mas como assim? Vamos enxertar uma candidatura, mas não é toda uma discussão para não ter candidatura falsa, para não ter que fazer número, etc., botar gente que é militante. Não, mas agora vocês têm que ver quem que vocês vão colocar. Eu falei, mas mesmo fora da convenção, porque a convenção deliberou. O partido deliberou escolher ela. Agora vamos colocar uma pessoa como? Sem convenção? Alguém vai escolher? É só para cumprir a cota? E ficou por isso. Deve ir para o TSE também o julgamento de todos esses recursos. E, finalmente, as impugnações vão cair todas no colo do Alexandre de Moraes. Então, isso daí é um mundo real brasileiro que todo mundo desconhece, porque ninguém fala. É como se fosse um tabu você falar isso daí. O pessoal não denuncia, não fala nada. O TSE, assim como o STF também, e a mesma coisa acontece com o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, esses tribunais, eles se transformaram numa monstruosidade institucional, né? Eles praticamente controlam todos os aspectos da vida partidária. E tem, sei lá, milhares de regras do que você pode fazer e não pode fazer. Controlam no detalhe, minuciosamente, a própria eleição. Pode isso, não pode aquilo, não pode aquele outro. Tudo isso aí seria para proteger o eleitor. Na verdade, é uma coisa para controlar os partidos e os candidatos. E o eleitor também. O eleitor também sai prejudicado. É uma burocracia monstruosa. E muita gente já se acostumou com isso e acha normal, né? No Brasil existe uma coisa em relação à burocracia que é assim. O Brasil é um país muito perigoso. Tudo é perigoso. Então você precisa ter leis, regras, normas para impedir que o perigo se materialize. Você tem o tráfico de drogas, você tem a pedofilia, você tem não sei o que lá, corrupção. É um país assim, né? Assombrado pelos mais diversos tipos de monstros sociais. Aí nós a burocracia, ela deita e rola nessa situação. Porque a pretexto de combater alguma coisa monstruosa e maligna, a burocracia se transforma ela mesma no único verdadeiro monstro que existe, né? Então, por exemplo, por causa da eleição,
eu tive que fazer uma coisa que eu não gosto de jeito nenhum de fazer, que é ir ao banco. O banco é uma coisa grotesca. É uma burocracia, o próprio banco é uma burocracia muito doida. Todo mundo sabe disso daí. Proibiram até o uso de celular dentro do banco, porque supostamente, se você entra com o celular dentro do banco, você vai organizar todo um assalto do banco com aquele seu celular. Vai falar pro cidadão lá que está esperando lá de fora para assaltar, quantas pessoas tem no banco. Não sei direito o que eles querem prevenir. Tem aquela porta giratória, que é uma coisa monstruosa. Aquela porta giratória me lembra aquele seriado do Agente 86, né? A maioria das pessoas não deve ter assistido, que é bem antigo esse seriado, essa série. Mas na série tinha um negócio que era o seguinte: eles tinham um sistema de segurança para tornar a conversa privativa, que eles chamavam de cone do silêncio. Então eles sentavam na mesa e desciam um negócio de plástico assim, para eles falarem, né? Que era para garantir que a conversa ia ser protegida. Só que a hora que eles iam falar, a pessoa que estava de um lado não entendia o que a outra pessoa estava falando, porque não conseguia escutar direito, né? Então ele ficava, o quê? Como? Não sei o quê e tal. Essa porta giratória é o cone do silêncio dos bancos, né? É uma coisa totalmente louca. Aí tem detetor de metais, é uma coisa louca. E a hora que você vai fazer as coisas, você percebe que a loucura não para aí. Tem todo tipo de loucura, né? Nós recebemos aí o fundo eleitoral, mas o banco não quer deixar que você gaste o fundo eleitoral. Então você faz uma transferência de dinheiro, o banco bloqueia a sua senha. Daí você tem que ir no banco para desbloquear a senha. Falei, meu amigo, como é possível? Nós falamos um sistema automático, não sei o quê. Falei, o pessoal está completamente louco. O TSE é a mesma coisa, igualzinho. Esse negócio de pedir 11 documentos, fotografia, não sei o que lá, para que a pessoa possa se candidatar, é uma violação do direito do cidadão de ser candidato. Porque para ser candidato, rigorosamente, você precisa ser cidadão brasileiro, no gozo dos seus direitos. Aí eles pedem todo tipo de certidão no tribunal, não sei do que. Você tem que trazer o seu histórico escolar para provar que você não é analfabeto. Como assim? Você precisa trazer o histórico escolar para provar que não é analfabeto. Quer dizer, o que acontece é o seguinte: em nome de lutar contra essas monstruosidades, eles criam uma monstruosidade que retira os direitos da população. E aí, né, como a esquerda brasileira é muito atrasada politicamente, não tem noção, né, do que são direitos numa sociedade burguesa, não no socialismo, no comunismo, numa sociedade burguesa, eles deixam esses burocratas, esses juízes, né, passarem a mão em todos os direitos que eles têm. Aí o STF fiscaliza tudo, o TSE fiscaliza tudo, não tem que ter isso daí. Isso daí só dá margem à arbitrariedade, né? Um caso é esse daí. Um maluco lá inventou que os partidos têm que obedecer uma cota de mulheres. E toda a esquerda acha isso daí uma maravilha, porque isso daí vai libertar a mulher. Veja, ninguém nunca viu nenhum fiapo de libertação da mulher nesse negócio da cota de mulheres. Mas, enfim, né, isso daí dificulta a vida de todo mundo. Tanto que, depois da cota das mulheres, eles tiveram que inventar uma outra coisa, que é assim: nós vamos perseguir as candidaturas mulheres que são laranja. Como assim laranja? Por que ela seria laranja? Se ela é candidata, pô. Pronto. Não. Além dela ser candidata, você tem que provar que ela fez campanha eleitoral, que não é só o nome dela que apareceu ali. Como se você colocar o nome da mulher fosse um crime. Aí o que acontece? A gente colocou uma mulher nesse estado que o Juliano falou. Por quê?
porque você precisa respeitar a cota de mulheres. Aí o juiz olhou e falou, e os homens? Mas não tem cota de homens. Quer dizer, arbitrariedade total. E o juiz no Brasil é isso daí, o cara inventa as coisas. Esse juiz aí deve ser um ignorante, ou é ignorante e mal intencionado. Está perseguindo o PCO e ele arrumou esse pretexto fuleiro aí para perseguir o PCO. Porque todo mundo sabe, né? A lei, que é uma lei idiota, foi feita para garantir a presença das mulheres. Não que tem que ter igualdade entre os sexos. A preocupação é com a mulher. Se você não quer lançar homem, não tem problema nenhum. O problema do homem já está resolvido. Tem muito homem. É da mulher que teria que resolver. Não vai resolver, mas a intenção da lei seria isso. O juiz vai lá e indefere a sua candidatura. E depois, além de toda essa coisa bizarra, né? É uma burocracia bizantina isso daí, você tem a arbitrariedade. No Mato Grosso, nós lançamos o companheiro Magno de Souza, que é um índio Guarani Kaiowá, e não é índio da ONU, né? Ele é índio que vive na lama lá no Mato Grosso, né? Mato Grosso do Sul, né, segundo nos consta, é o estado que tem a maior população de índios do Brasil. E quase 100% desses índios aí vivem numa situação deplorável. O próprio Magno, ele vive no que eles chamam de retomada, quer dizer, uma terra que eles ocuparam lá, eles são uma espécie de sem-terra, né? Indígena. Eles ocuparam a terra lá. Ele é um candidato que tem uma presença entre os índios muito forte. Então, Mato Grosso do Sul é um estado dominado pelos latifundiários, evidentemente. Olharam isso daí e falaram assim, bom, cidadão é índio, está no meio do pessoal, está no meio da comunidade. Está saindo pelo PCO, que é um partido radical, foram buscar, anos atrás, uma condenação que ele teve por um negócio muito besta e tal, que está totalmente vencida. Quer dizer, foram buscar mesmo, pesquisaram, né, para prejudicar o partido e o próprio companheiro Magno. Então tem a perseguição. Os nossos candidatos são particularmente visados, né? Sempre dá problema com um monte de coisa. E tudo besteira, não tem nada que vá garantir aí que vai proteger o cidadão brasileiro do PCO, não tem nada disso. Aí o que acontece? Os partidos grandes, que estão cheios de corruptos, que todo mundo sabe disso. Imagina essa União Brasil, PSL do Bolsonaro, MDB, PSDB. Está cheio de bandido nesses partidos todos. Esses daí, eles contratam a peso de ouro uma burocracia lá para passar por toda essa floresta de normas burocráticas, e eles passam. Mas o cidadão lá que é índio, esse tem dificuldade de passar. E aqui a gente vê a realidade, tem um dito famoso de um filósofo romano que falou o seguinte: a lei é como uma teia, né? Os grandes passam por ela e os pequenos ficam. Como uma teia de aranha, né? Teia de aranha pega uma mosca, mas se passar um passarinho ela não vai pegar. Então, quer dizer, os grandes, os poderosos, passam por essa teia, os pequenos é que ficam presos nela, né? E outra pessoa, inclusive, falou: muitas leis, nenhuma justiça. Mas, como é que você vai convencer? Convencer, assim, a classe média brasileira disso é difícil. Mas é difícil convencer a esquerda também. A esquerda, eles passam o dia lá elaborando novas leis. Tinha que parar com isso.
ter que pegar o Código Penal e tudo e apagar 90% das leis que tem ali. Isso aí é só para estrangular o povo brasileiro. O TSE é uma manifestação disso. Agora ninguém, o Juliano falou, né? Ninguém está falando nada. No passado, alguns partidos, até alguns advogados e tal, que é o especialista, ele vê melhor que o negócio é uma barbaridade. Agora ninguém está falando nada, por quê? Porque está todo mundo apavorado com o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, ele não é um juiz. Ele é o imperador Dom Pedro III do Brasil. O pessoal não sabe o que esperar. Se fizer uma crítica lá, o cara não sabe se não vai ser perseguido, não vai ser... Mas também a esquerda está lutando contra a gente que morreu 300 anos no Brasil, mas não luta contra esses caras que estão vivos. Então, não dá para esperar nada de bom disso daí. Eles chamam isso daí de descolonização, né? Não sei exatamente o que significa você lutar contra um suposto colonizador de séculos atrás, mas ficar puxando o saco aí, que nem faz esses índios do PSOL aí, dos colonizadores atuais. É uma coisa... E aí na esquerda tem a campanha muito forte, né? E o pessoal fica... Para defender essas barbaridades criminosas aí, eles são piores do que os bolsonaristas. Né? Experimentem vocês aí fazer uma postagem atacando aí a Sônia Guajajara, a Ailton Krenak ou qualquer coisa do gênero. Vai vir um pessoal que você fala, nossa, o cara é bolsonarista, vai te chamar de criminoso. Sem falar no folclore, né, dos os jovenzinhos stalinistas, que se considera stalinista, que é pior do que ser stalinista, né? É o stalinista espiritual, né? Eles põem uma picaretinha lá no comentário, né? É uma coisa, é um show de horrores. Aí se você falar pro cara, vamos sair no 7 de setembro, ele que colocou a picaretinha lá todo valente e assassino e criminoso, fica escondido em casa, debaixo da cama, de medo do Bolsonaro e das velhinhas evangélicas. Depois o pessoal quer que a gente leve tudo isso a sério. Não dá para levar a sério. Vai me desculpar, mas